Você já aprendeu sobre o auto layout, agora é a hora de botar ele em prática para trabalhar e de forma responsiva. E se você ainda não assistiu a parte 1 do vídeo sobre auto layout, aqui tá todo o nosso processo, onde a gente ensinou tudo do zero, como que você vai fazer toda essa parte de auto layout completa, tá? Aqui na aula 1, eu vou deixar aqui na descrição tanto o link desse documento, como eu deixo em todas as aulas no YouTube, como também o link para essa aula da parte 1. Não perde, porque se você trava na hora de fazer o auto layout, isso aqui é muito importante para você. Antes da gente começar a nossa aula, deixa eu te dar alguns avisos. O primeiro, nós temos uma comunidade de designers no nosso WhatsApp, o link está aqui na descrição. O link desse arquivo que você vai ter acesso nessa aula também está na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também está o nosso guia de UI Design, que é um guia que eu estou disponibilizando aí de graça para você, tá? Aqui você vai ter uma apresentação do nosso guia, depois você vai ter os avisos legais, porque a nossa obra ela é registrada contra copyrights, então cuidado, não vai vender ela por aí não. A nossa comunidade, onde a gente tem aqui, tem várias pessoas acessando agora, a gente tem grupo de oportunidades e freelas, a gente tem grupo de conteúdos para você postar ali o que você está fazendo, portfólio para você mostrar o seu trabalho para todo mundo e o network, onde mais de 200, hoje se eu não me engano já está passando de mais de 250 até o momento, designers, web designers, social media, pessoas de todas as áreas, desenvolvedores também, tá todo mundo aqui dentro, só não tá você. Então clica na descrição aqui, o guia de UI Design, você vai acessar rapidinho. Na outra página a gente tem aqui o guia de UI Design, até dá uma travada porque é muita coisa. Eu reuni aqui 64 páginas e eu vou atualizar mais ele, eu peguei algumas dicas essa semana também. Eu vou continuar atualizando ele, então até o momento a gente tem 64 páginas de tudo que você precisa saber sobre o UI Design dentro de páginas e pode se estender até sistemas e aplicativos também, como olha essa dica aqui por exemplo, tamanho, a média de H1, 2, letter space, size, rate. A gente tem aqui também fundamentos, a gente tem tudo sobre páginas, tipos de páginas e suas funções também, os erros comuns que travam conversão de páginas, então tem tudo aqui dentro, tá? Além disso, eu te dou 3 aulas grátis, assim como um vídeo desse no YouTube, eu tenho uma aula comentada do guia, onde eu falo tudo sobre esse guia de UI Design em aula com você, te mostrando na prática, em movimento, em vídeo aula, tá? Depois eu tenho uma aula onde você cria essa página aqui do zero comigo no Figma, tá? Essa aula foi tirada do Conversão Visual, meu curso de Figma. E aqui eu tenho uma aula surpresa que você só vai ter acesso se você responder a uma pesquisazinha, entrevista de 3 minutinhos. É uma aula muito boa também, isso eu garanto para você. Além disso, você vai ter uma página que é a nossa página de captura, tá? Para você ter acesso ao guia, você tem que vir aqui, colocar seu nome, e-mail, telefone, tá? No link que eu vou te disponibilizar aqui de baixo e você tem acesso ao nosso guia de UI Design. O layout da nossa captura, você vai ter acesso completo para você, ok? Página de espera, que é essa página que você faz do zero comigo no Figma. E eu ainda adicionei uma coisa recentemente que não tinha, que é a minha metodologia de trabalho em 5 etapas para você se basear ali e criar os seus projetos com mais organização e uma entrega bem mais profissional também. Então, guia de UI Design, comunidade, aula, arquivo Figma, metodologia de trabalho, tá de graça, é só vir no link da descrição, se inscrever e acessar e eu te vejo lá na comunidade, beleza? Combinado? Então vamos para a aula. A gente viu na primeira aula que o auto layout ele tem algumas nuances, ele tem alguns pontos de interseção, tá? Em alguns momentos você precisa ser inteligente para criar um auto layout, em alguns momentos, primeiramente, você precisa entender como que se faz isso, né? Hoje a gente vai fazer o seguinte, vou explicar para você o que a gente vai criar nessa aula, tá? Vamos criar esse card aqui, eu vou te mostrar como que é feita a estrutura e vou te explicar no final como que a gente vai fazer. Depois a gente vai duplicar ele e vai criar uma seção de depoimentos de uma página. Depois a gente vai fazer o responsivo dessa página, tá? E no final eu vou liberar para vocês o arquivo dessa página completo, ok? Mas fica comigo até o final porque vai valer a pena, então vem comigo. Primeiro, para a gente entender como é feito as coisas, a gente tem aquela etapa de wireframe, tá? E é óbvio que a gente não faz isso para um card tão simples, mas para você entender, eu vou esmiuçar o máximo que eu puder para poder te explicar isso aqui, tá? Primeiro a gente tem aqui o texto, tá?
Deixa eu deixar ele aqui em Auto Layout, vou deixar ele aqui em 8 de espaçamento, só para ficar mais fácil a gente entender. Esse aqui vai ser o meu texto, tá? Menos cliques, menos estresse, mais foco no que importa. Aqui eu tenho uma divisória, tá? Que é uma barrinha onde vai dividir as duas informações. Aqui embaixo eu vou ter o nome e também vou ter a cidade do nosso querido Jefferson aqui, tá? Aqui ao lado eu vou ter dois componentes, que vai ser um ícone e um texto. Vou também dar um auto layout aqui. Deixa o 8 aí, beleza? E eu tenho a foto do meu personagem. Então eu tenho uma estrutura onde eu organizo as informações de forma lógica. Eu gosto de pensar que é o seguinte: como é que a gente vai fazer o card ficar assim, ó, tão bonitinho, ó? Olha como ele está responsivo, tá? Como é que eu faço para isso acontecer e fique organizado dessa forma e não fique quebrado, tá? O que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que entender que o auto layout são caixas, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender o que eu quero dizer. Vou botar aqui numa cor de destaque aqui, ó, para você ficar entendido. Primeiro, a gente tem uma caixa que é o nosso texto, beleza? Presta atenção. Eu tenho aqui agora uma outra caixa, tá? Que é o nome e o sobrenome, ou o nome e a cidade do Jefferson. Aqui já são duas informações, então são um auto layout também. Aqui eu tenho mais outra caixa, que é a foto do meu expert, tá? E eu tenho mais outra caixa aqui menor, mas ainda assim é uma caixa, da estrelinha e do texto de avaliação. Bom, aqui eu também vou ter uma mini caixa, que é para especificar a minha barra divisória. Então, como é que eu faço para organizar tudo isso? Primeiro é o seguinte: eu vou simplesmente jogar uma caixa agora aqui por fora e fazer isso aqui? Não, de forma alguma. Primeiro eu tenho que organizar os blocos. A gente costuma visualizar as coisas em blocos, que fica mais fácil de organizar. Então eu tenho que fazer um bloco embaixo, um em cima e um no meio. É mais fácil para fazer um auto layout com 3 camadas. Por exemplo, do jeito que está aqui o nosso texto, ó, eu tenho a parte do meio, de cima e de baixo. É o que a gente vai fazer aqui. O de cima, como é só o texto, já está pronto, já está feito. O do meio, como é só uma barra, também já está pronto. O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso transformar isso aqui em um bloco. Só que aí tem um problema. Eu não quero, quando eu fizer o auto layout, para você entender aqui a complexidade das coisas, tá? Vou deixar aqui o tamanho certinho de cada informação para você entender o que eu quero dizer. Eu tenho aqui 3 tamanhos. Obviamente eu tenho 3 espaços diferentes, né? Por exemplo, daqui para cá é 32 e daqui para cá é 38. Se eu der um auto layout aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai ajustar os dois, vai dar uma média, vai ficar 35 de cada lado. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que aqui fique perto daqui e aqui fique mais afastado. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que criar uma caixa entre a foto e o texto. Entendeu? E agora sim a gente faz uma nova caixa, tá? Usando a lógica da caixa, tá, gente? A gente faz uma nova caixa aqui, ó. Dessa terceira informação. Pronto. É complicado um pouquinho, mas se você prestar atenção na lógica, você vai entender. O que eu fiz aqui, ó? Primeiro, eu juntei. Deixa eu até apagar. Eu vou pegar exatamente o que tem aqui dentro. O que eu fiz primeiro? Primeiro eu juntei essas duas informações aqui, ó, e disse: eu quero um espaçamento de 16. E agora, quando eu junto os dois, você vê, eu acho que eu falei isso na última aula também, a gente tem uma lógica de posicionamento e de inteligência. Se eu quero fazer uma coisa e organizar, eu preciso transformar as coisas em blocos. Então, o que era 3 agora é 2. 1, 2. Não é mais 1, 2 e 3. Se eu fizer 1, 2 e 3, mais uma vez, para você entender, ele vai simplesmente justificar o espaçamento dos 3 componentes, tá? Mas se eu crio um componente aqui e agora eu venho aqui e faço um auto layout, agora sim eu separo os objetos com espaçamentos diferentes. Quando isso acontece? Quando a gente separa eles em objetos diferentes. Então, para que a gente consiga fazer o auto layout do jeito que a gente quer, a gente precisa ser inteligente criando caixas. Agora que eu tenho uma caixa, 2 caixas, 3 caixas, eu junto os 3 e faço o quê? A última caixa, que é
isso daqui. Então, o raio-x desse componente é isso. Vamos fazer isso na prática agora? Se você não tiver entendido, volta e vamos fazer de novo. Presta atenção. Eu tenho aqui agora o meu texto, tá? Eu tenho aqui o nome do Jefferson e a cidade dele, que é Nova York. Eu tenho a minha estrelinha e a avaliação dele, que é muito alta, por sinal. Muito obrigado, Jefferson. Tamo junto. Então vamos lá, eu tenho o meu primeiro componente e o meu segundo componente já estão ok. Eu vou juntar os dois aqui, vou alinhar aqui certinho, beleza. Agora vamos trabalhar na parte de baixo. O que eu vou fazer primeiro? Vou selecionar os dois textos e Shift A, Auto Layout. Vou colocar aqui no Auto Layout, você vem aqui no espaçamentozinho, ó, coloca aqui um 8, beleza? Show, já tenho a minha primeira caixa. Leonel, o que está acontecendo aqui que está sobrando esse espaço? Então, o texto ele está com uma quebra, ele está aqui no Auto Layout, ó, ele está com Auto Rating. O que você vai fazer? Você vai botar o Auto Width e aí ele vai ajustar o tamanho dos seus textos, ok? Isso serve para qualquer texto que você esteja usando, beleza? Show de bola. Dá 2 cliques aqui, ele ajusta o Auto Layout e perfeito. Está aqui o nosso Auto Layout, nosso componentezinho. Deixa eu colocar a minha câmera para cá só para você entender do que eu estou falando, ó. Cadê o nosso componente aqui? Ó, vamos lá. Aqui o Jefferson, ó, ele está dentro de um Auto Layout, ok? Fechou aqui nosso componentezinho, ok. Juntei agora essas duas informações e Shift A também, tá? Show de bola. Tá aqui o meu segundo Auto Layout. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Auto Layout, vou clicar e botar uma distância de 8 também, beleza. Agora a gente tem que 3 componentes. Lembra das caixinhas? A gente tem 1, 2 e 3. O que eu preciso fazer agora? Preciso juntar os dois aqui, ó. Shift A. Vou botar um espaçamento de 16. Não, pode deixar 12, vai, tá bom. Beleza. Eu tenho aqui o primeiro espaçamento. Agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais 3 objetos, agora eu tenho 2. Tem um objeto maior e um menor. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse e Shift A também. Ah, não, mas foi lá para baixo. Calma, não tem problema. O componente que a gente vai fazer tá ok. E aí o que a gente faz? Primeiro eu vou transformar isso aqui em alto. O que significa dizer, Leonel? Que toda vez que eu puxar essa pontinha para cá, ele vai ajustar no final. Quando a gente faz um align button between, que é espaçamento entre margens, o que acontece? Eu tenho aqui, só para você entender, tá? Vou puxar isso aqui para cá. Vamos fazer mais um exemplo aqui rapidão para a gente pegar aqui a ideia. Eu tenho aqui, tá? 1, 2, 3 e 4. Vou deixar aqui, fazer um exemplo bem complexo aqui para você entender de vez isso aqui, tá? Beleza. Eu tenho aqui esses dois, tá? Que é um Auto Layout. E agora eu tenho esses 3. Então, eu tenho aqui um espaço de 25. Só que é o seguinte, eu preciso fazer um Auto Layout com essa caixa também. Vou juntar os dois e Shift A. Agora vamos prestar atenção aqui no alinhamento. Presta atenção. Quando eu coloco no centro, ele vem para o centro. Quando eu coloco para cá, ele vem para cá. Isso vai depender aqui das nossas margens ao lado. Eu vou botar uma margem pequena, só para você observar como ele se comporta. Tá menor ainda, tá 12 lá. Ó, aqui eu tenho para cá, para cá, para cá. Eu posso mover para onde eu quiser. Só que tem um ponto que é o seguinte. Se eu quiser ajustar entre as pontas, o que eu faço? Primeiro, eu vou selecionar o Auto Layout que está dentro da caixa, tá? E aí você presta atenção numa coisa, ó. Aqui, quando eu estou mexendo, ele está com a posição para baixo. Quando eu clico dentro do Auto Layout, ele está com a posição horizontal. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, continuo ajustando. Eu não tenho como ajustar para nenhum canto. Por quê? Porque ele está em Hug, tá? Se eu coloco em Fill Container, aí sim, eu posso mexer para cá ou para cá. Hug em inglês é abraço, ou seja, ele está abraçando o componente. Quando eu boto em Fill, aí ele afasta até onde, Leonel? Até a margem definida do componente. Beleza? O que eu faço aqui? Se eu der 2 cliques, o que vai acontecer? Ele vai pegar os 3 objetos e vai espaçar de forma automática.
Ele vai pegar o daqui, vai se passar para cá, o daqui vai se passar para cá. Leonel, e se eu desativar esse auto layout aqui, o que acontece? Ele espaça de forma igual os 4 componentes de forma automática. Leonel, eu não sei como é que faz isso aqui de outra forma. Você vem aqui, ó, e troca de 25, que é o valor que está agora, pode ser qualquer valor, e muda para alto. O que eu posso fazer mais, Leonel? Você pode subir, você pode descer, deixar centralizado. Não pode botar para o lado nem para o outro porque ele já está espaçado, né? A mesma coisa acontece quando a gente tem aqui, ó. Tá? Deixa eu botar um Hug Content aqui, um Hug Content aqui. Ó, a mesma coisa acontece quando a gente está usando aqui para baixo, tá? Então não interessa a posição que você está fazendo, ele sempre vai trabalhar no espaço diferente, beleza? Então, entendido isso, vamos continuar. Agora que eu tenho aqui ele já feito da maneira que eu quero, né, espaçado com o tamanho certinho, eu vou ajustar ele aqui na coluna. Pá. Ajustei na coluna, o que eu vou fazer agora? Agora o que eu tenho? Eu tenho agora 3 blocos, né? Lembra no nossa dicasinha? Agora eu tenho 3 blocos. Calma aí, Gabriel, já vem. Fechamos aqui os 3 blocos. O que eu vou fazer agora? Shift A. Quando eu faço Shift A, a setinha vem para o meio porque ele espaçou os 3 objetos. Vou botar aqui um 16, tá? Agora temos um único bloco, né? Já estamos aqui nessa parte aqui, ó. E agora é o momento da gente, né, fazer o nosso bloco. Esse bloco aqui, esse card, na verdade, ele tem 32 de margem. Entenda, quando a gente faz o auto layout final, a caixa final, o que aparece aqui no meu cantinho? O nosso padding, tá? Que é as margens que vai ficar aqui entre o seu objeto, beleza? Então vamos lá, 32, 32. Quando eu fiz isso, ele meio que juntou o auto layout porque está meio errado, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele para cá, ok? Então, beleza, show de bola. Eu posso ajustar ele aqui do tamanho que eu quiser. Vou deixar ele assim, desse tamanho aqui, tá ótimo. Vou deixar aqui, ó, 299, vou deixar 300. Beleza. Feito aqui esse alinhamento, agora a gente vai selecionar o que? A gente vai colocar uma cor, tá? Vou colocar aqui uma cor aqui mais ou menos branca. Vamos criar uma versão light desse componente aqui, tá? Aqui tá 24, ó. Então vamos botar 24 aqui também. Pronto, olha aí, do mesmo tamanho. E agora a gente vai botar também o espaçamento, o arredondamento, que também tá 24, tá 24, beleza. Temos agora aí os nossos 2 cards, né? Um light e outro dark, com todos os objetos, tudo certinho. Um outro ponto. Quando a gente está fazendo o responsive, ó, você está vendo que está quebrando o nome do Jefferson ali? E você está vendo que a avaliação ele está seguindo o curso certinho e o texto de cima também? Por que isso acontece? Vamos para a parte 2 da aula. Aqui a gente precisa criar coisas responsivas, porque quando a gente passa isso para o desenvolvimento, é ideal que o site tenha responsividade. O que é responsividade? É o ajuste de todos os tamanhos, beleza? O que a gente tem que fazer aqui, ó? Primeiro, a gente tem que entender isso aqui. O fill container, ele vai ajustar enquanto tiver margem, tá? Não tem finitude para isso. Enquanto tiver tamanho, ele vai ajustando. É por isso que quando a gente pega o card e arrasta até o final, ele vai seguindo. E se eu diminuir também, ele vai diminuindo. Isso é o responsive. Para ficar dessa forma, você precisa selecionar o fill. Só que a gente tem um componente aqui bem complexo. E o que a gente tem que fazer nisso agora? Seguinte, selecionei o fill container. Aqui também eu preciso selecionar fill container. Aqui eu também preciso selecionar fill container. Agora a gente vem para dentro do objeto. Aqui, hug, fill container. E a gente... Não, aqui você pode deixar dessa forma. Aqui, mesma coisa, fill container. Aí você entra dentro da caixa, fill container. Aqui você pode deixar normal, porque é uma foto, senão ele vai ficar desproporcional. E agora eu acho que a gente ajustou tudo, ó. Opa, não ajustou tudo. O que você pode fazer? Você vê onde é que está quebrado e fill container. Agora sim. E aí, ó, você vê que todo o seu auto layout, todo o seu layout ele vai. É óbvio que não existe um componente dessa forma. Mas para componentes maiores, é bem tranquilo que você tenha esse tipo de projeto, tá?
Tá aqui o 302, que foi o tamanho que eu usei no site. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos aumentar o tamanho dessa brincadeira, né? Aqui eu já dupliquei os meus 4 componentes, tá? Então o que a gente tem? A gente tem uma caixa cheio de caixas que a gente criou um card. Agora a gente tem 4 dessas caixas, Shift A, 24. E agora a gente vai refazer isso aqui, beleza? Deixa eu trazer isso aqui para cá, tá? Isso aqui para cá, para a gente entender mais um conceito, beleza? Vamos lá. Primeiro, mesma lógicazinha aqui, beleza? Ó, deixa eu colocar numa cor diferente só para você entender. A gente tem 2 ícones aqui e a gente tem um texto aqui. Como é que eu fiz esse ícone? Muito simples. Eu tenho aqui um auto layout em cima de um ícone. Esse é o ícone. Shift A, o padding 88, bota aqui 99 para ser o máximo de arredondamento possível. Seleciona uma cor. Olha uma dicasinha legal. Quando você tem as variáveis no seu projeto, você vai passar o conta-gotas, tá? Você seleciona aqui, ó. Você tá vendo que tem uma opçãozinha para você selecionar o Shift. Quando você coloca o Shift, ó, ele vai descer para escolher a cor da variável. E aí ele vai deixar o componente, o token que você já tem. E assim permanece aquela organização que a gente já viu aqui no YouTube de como fazer no seu projeto. Shift A, 8 de espaçamento. Aqui eu vou selecionar a cor do objeto aqui, ó. Beleza? Tá branquinho, mas já a gente vai já ver. Selecionou os dois, Shift A. Beleza. Aqui eu já estou com espaçamento between, né? Entre os espaçamentos. Então, aonde eu levar esse botão, ele vai encaixar aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Selecionei o auto layout de cima com o de baixo, Shift A. Vou selecionar um gap aqui para eles, ó, 64. Pode ser 64. E agora, mais uma vez, terminamos de fazer o auto layout, o que aparece? O nosso padding, tá? E quando a gente está trabalhando no desktop, e eu vou usar as margens aqui do 1920, por exemplo, com 1280 de margem. Deixa eu anotar aqui para ficar fácil para você. 1920 por 1080. Por dentro fica 1280 pixels de margem, tá? Utilizando este padrão aqui, tá? 1920 1080, que é o Full HD, com 1280, que é a margem onde ficam as informações, tá? Eu vou utilizar o seguinte, o 320 de cada lado e o 144. Leonel, mas quebrou o meu layout inteiro. O que eu faço? Por que acontece isso? Porque aqui não ajustou. O que você faz para resolver? Muito simples. Quando isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o tamanho final da tela e vai colocar aqui, ó, 1920. Pronto. Tudo ajustado. Às vezes é só um bugzinho que dá, às vezes é só uma informaçãozinha que você esqueceu. E aí você ajusta certinho o que você está fazendo. Vamos colocar uma cor aqui, ó, mais uma vez, ó, Shift, beleza. Agora presta atenção o tamanho da complexidade desse auto layout e ao mesmo tempo a simplicidade. Quando a gente passa o mouse por cima, a gente vê a margem de 144 em cima, a margem de 144 embaixo, 320 nos dois lados, o espaçamento do auto layout daqui com daqui é de 64, o espaçamento daqui é de 24 igual nos 3 pontos, e aí quando a gente vai levando para dentro do auto layout, a mesma coisa. Você consegue ver a complexidade, a maravilha que é o auto layout? Isso é impressionante. E um ponto para você não esquecer, tá? A gente precisa ter sempre 3 tamanhos. Então, vamos fazer isso na prática? Você pode replicar isso em qualquer coisa, mas vamos lá. Primeiro, aqui eu tenho alguns tamanhos, tá? Eu vou definir outros tamanhos quando eu chegar nessa etapa. Então, primeiro de tudo vou duplicar aqui, ó. Vou trazer aqui para baixo só para não ficar por cima, já eu ajusto. O que era 1920 agora vai ficar 1024. Nossa, Leonel, quebrou tudo. Calma. Agora a gente vai trabalhar o seguinte. Pronto, ajustado aqui. O que era 320 vai cair para 128. E aqui eu esqueci quando foi que eu botei. E o que era 144 vai cair para 64. Show de bola. Está feito. Não, mas aqui ainda está quebrado. Então quer dizer que nós temos que descer esse auto layout para baixo. Primeiro de tudo, eu vou diminuir isso aqui para 20. Na arquitetura do design, a gente faz uma diminuição progressiva. Então,
Se no desktop é 24, no tablet é 20, no mobile vai ser 16, por aí vai, tá? Tem algumas regrinhas para isso, mas eu vou te ensinar depois. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai dividir isso aqui em dois auto layout. 1, 2, 1, 2. Beleza. Transformei os 4 em 2, né? Agora eu vou selecionar o auto layout e vou jogar ele para baixo. Quando eu faço isso, ele meio que se ajusta. Por quê? Porque todos estão em fio container, mas tem um problema aí. Você está vendo que em algumas linhas tem 2, alguns tem 3 e por causa disso está dando uma diferença. No geral, eu sempre faço um ajuste na copy. Aqui a gente não vai perder muito tempo, eu vou só copiar aqui para ajustar, beleza? Aqui o que era 64 cai para 48 e está pronto aí, tá? O nosso modelo desktop. Agora nós vamos trabalhar o modelo mobile, mais uma vez, só que aqui a gente vai mudar umas coisas, tá? Primeiro, a gente vai sair de 1920 e de 1024 a gente vai sair para 375. Nossa, mas quebrou demais, Leonel, e agora o que eu faço? Calma. Aqui a gente vai diminuir para 16 e aqui 48. Leonel, continua quebrado, o que eu faço? Calma. Dá 2 cliques, seleciona os cards e joga todos para baixo. E aí, viu? Olha a mágica acontecendo. Aqui a gente vai diminuir para 16. Mas ainda falta corrigir aqui? Claro, falta sim. O que a gente vai fazer? Como foi que eu fiz aqui que eu nem me lembro? Tá. Eu diminui o texto. Aqui, e é um detalhe, tem muita gente que faz o responsivo ajustando as informações, mas o responsivo ele é mais do que isso. O responsivo você tem a necessidade de reduzir as informações. Por exemplo, aqui é 48, eu vou diminuir o texto pela metade. Só de fazer isso eu já resolvo muita coisa. O que eu faço também aqui? Eu vou selecionar os ícones. Como é que eu faço isso, Leonel? Muito simples. Dou 2 cliques, cheguei no componente. Agora eu seguro o Shift e vou dar 2 cliques aqui. Pronto, selecionado. Com o Aspect Ratio selecionado aqui, marcado, tá? Você vai diminuir isso aqui para 16. Show de bola, tá feito o seu ajuste. Agora você vai fazer o seguinte: 64 vai cair para 24 e tá pronto aí o seu auto layout do modo mobile. Perfeito. Ajustou aqui os 3, olha só, refizemos tudo. Aqui 1024 por dentro fica 768, tá? E aqui 375 por dentro fica 343. Tá aí os 3 tamanhos que a gente fez utilizando caixas e caixas e caixas do auto layout. Aqui você aprendeu sobre direção, você aprendeu sobre posicionamento, sobre como criar os autos layouts com caixas. E para você eu vou deixar de presente nessa aula, tá? Todo esse layout, você vê que ele está todo abertinho aqui, exceto as telas, porque eu não posso divulgar, mas todo o auto layout, todo o projeto que foi feito, da maneira que foi feito, você pode abrir aqui, analisar, estudar, fique à vontade. Bom, essa foi a parte 2 do auto layout, espero ter te ajudado. Já se inscreve no meu canal, deixa o like, comenta se isso te ajudou, se você aprendeu alguma coisa nova hoje. E deixa eu te apresentar o Conversão Visual, caso você queira levar isso a um nível maior ainda. Conversão Visual é o meu curso de páginas feito com Figma. Deixa eu te apresentar um pouco, tá? Conversão Visual, ele tem uma estrutura muito grande, tá? São mais de 130 aulas a contar com os bônus em mais de 30 horas de conteúdo, tá? Eu te ensino a criar desde a sua primeira conta no Figma, tá? E aí a gente passa por princípios, teoria, tipografia, cores, ícones, marketing digital. Por quê? Porque no Conversão Visual eu te ensino páginas de lançamentos, tá? Páginas de vendas que são os que mais vendem hoje no mercado, que vai te dar uma boa grana aí no final, tá? Tipos de páginas, arquitetura do design. Isso aqui, modéstia à parte, eu não vejo muito curso por aí não, tá? Figma Pro Componente 7, criando páginas e no final certificação. Só o módulo de criação de páginas, você aprende 7 tipos de páginas diferentes comigo e do zero. Só esse módulo tem 7 horas de duração e um diferencial que eu costumo dizer é que minhas aulas não tem corte. Assim como esse vídeo no YouTube, são mínimos os cortes porque eu de fato domino o que eu ensino, tá? Temos 3 bônus, tá? E todo o conteúdo no final vai te dar uma certificação
no final. Se você quer conhecer um pouco mais do Conversão Visual, basta ir no link aqui na descrição, dar uma olhada no site, ver o que você acha, se faz sentido para você. Eu estarei de braços abertos para te receber como o meu mais novo aluno. E é isso. Se inscreve no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.